dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia. Minha gente, estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. A disciplina é Economia e Mercados, beleza? Neste dia 17 de outubro, é 17? 17 de outubro do ano de 2022, uma segunda-feira, e nós vamos juntos aqui. Estou diretamente do Estúdio 5, eu, o Maioli, como diretor de imagens, a Fátima como profa assistente. E vamos juntos, mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através do chat do IPTV e também através do chat do YouTube. Bacana, bom dia Fátima, dando bom dia dela aqui pelo IPTV e pelo YouTube. Vamos adiante, pode botar o slide todo aí na tela, Maioli. Deixa eu dar uma consultada aqui, hoje 17 de outubro, né? Hoje é dia de quê? Deixa eu dar uma conferida aqui pra gente apurar aqui essa história. Me deem só um instante, que eu estou procurando aqui a minha fonte, que me diz hoje é dia de quê? Volta aqui para mim, Maioli, por favor. Hoje estamos nos 290 dias do ano de 2022. Olha aí, se são 365 dias, estamos nos 290 e caminhando rápido para o final do ano. Hoje é dia da agricultura. Olha aí, bacana. Uma das atividades que podem gerar possíveis oportunidades futuras de trabalhos para vocês enquanto futuros técnicos em administração. E nós já falamos aqui de algumas atividades ligadas à atividade agrícola, né? Produção de grãos, produção de hortifruti, criação de animais, extrativismo. São algumas das muitas atividades agropecuárias que precisam de técnicos em administração. Hoje também é dia da apicultura, olha aqui, um potencial econômico do estado do Piauí em várias regiões, né? Produzir mel, e o Piauí é um dos grandes exportadores de mel orgânico, né? O mel é um dos produtos com maior participação na pauta de exportação do estado do Piauí. Hoje também é dia do eletricista, olha aí. Dia dos empregados em postos de combustíveis. Nós também temos aqui o dia da erradicação da pobreza. Olha só, importante, viu? Pauta para qualquer país. Erradicar a pobreza extrema e a fome, né? Isso é muito importante. Entendam por pobreza a carência. Então, a gente precisa suprir de recursos, né, áreas para que a gente consiga enfrentar a pobreza. Pobreza que se manifesta de diferentes formas. Pode ser uma pobreza financeira, material, pode ser pobreza intelectual, pode ser pobreza espiritual, né? Ela se manifesta de diferentes formas, tá bom? Precisamos combatê-la. Hoje é dia da indústria aeronáutica brasileira. Olha aí, interessante. Indústria aeronáutica aí está envolvendo aviões, envolve uma série de outros equipamentos que vêm em suporte à aviação militar. Não conheço com detalhes, por isso não detalho. Hoje é dia do maquinista naval. Do mestre de capoeira, olha aí, massa, né? Capoeira. Hoje é música da MPB, música popular brasileira. Dia do profissional de propaganda. Dia de usar algo vistoso. Olha aí, Maioli. Vou mostrar uma coisa vistosa aqui para vocês. E o Maioli não usa só dia de hoje, não. Maioli, bota a cartela toda aí na tela.
Pera aí. Ó, volta aqui pra mim, Maioli. Se hoje é dia de usar uma coisa vistosa, o Maioli usa todo dia, viu? Aqui é o capacete dele. Não tem perigo de ninguém enxergar isso aqui, não, viu? Se farol de moto tiver queimada, ele pode andar com esse capacete que não tem nada, não. Todo mundo vai ver ele do mesmo jeito. Bacana. Bota o slide todo aí na tela, Maioli, por favor. Muito bem. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. Hoje tem assuntos massas para a gente discutir hoje. De acordo com o nosso plano de curso, pandemia, tecnologia, avanços logísticos, produção customizada, mercado digital, tudo isso aqui todas essas pautas precisam estar no radar de vocês enquanto futuros técnicos em administração. Bom dia aí, ó, o povo falando do Polo de São Luís, do Piauí. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, digam o nome do mestre presencial e também dos seus alunos, por favor. Aqui é o nosso roteiro de aula, né? Então, o que é que nós vamos fazer hoje nessa nossa manhã de trabalho? Vamos falar de pandemia, tecnologia, avanços logísticos, produção customizada e mercado digital, muita coisa interessante, mas está tudo integrado. E a ideia é a gente atualizar teorias, né? Aqui tem um equívoco, viu? Deixa eu botar aqui, só um minuto, pretinho, teorias, ó, teorias e práticas sobre o funcionamento no mercado. A gente viu oferta, demanda, elasticidade da oferta, da demanda, estruturas de mercado. Agora a gente vai ver como é que isso tem se comportado diante de uma pandemia, de avanços tecnológicos, logísticos, produção customizada e mercado digital. Sacam? Por isso que é massa a aula de hoje. E também vão ter questões complementares para vocês reforçarem tudo que a gente discutir na aula de hoje. Eu quero começar, inclusive, na forma de questões, levantando a bola para pontos importantes que a gente discutiu na aula passada. A gente falou sobre oferta elástica. Então, eu vou apontar essas questões agora e a gente segue com o nosso conteúdo, ok? Primeira questão, vejam, a gente falou sobre oferta elástica. Quando eu digo oferta, eu estou olhando o mercado do ponto de vista de quem? O mercado do ponto de vista de quem? Da produção e venda. Ok, eu estou olhando o mercado desse ponto de vista. O quanto que a produção consegue aumentar ou reduzir no curto prazo. Ok, essa é a ideia. Então aqui, ocorre quando as quantidades ofertadas são sensíveis a variações nos preços. Se o preço sobe, eu consigo rapidamente aumentar a minha produção, meu nível de produção para vender mais os meus produtos ao maior preço possível. Se o preço cai no mercado, opa, vai reduzir minha margem de ganho. Eu consigo reduzir o meu volume de produção acompanhando essa queda de preços. Essa é a ideia da oferta elástica. E eu citei como exemplos aqui produtos industrializados. Se os preços se valorizam, quem produz consegue ampliar seu volume de produção no curto prazo. Se o preço cai, né, esse produto fica mais barato, reduz a margem de ganho do produtor. E ele consegue reduzir o volume de produção já no curto prazo. Ok, minha gente, tudo bem? Câmbio, essa é a ideia da oferta elástica. Esse é um conceito importante para vocês, viu, meus caros futuros técnicos em administração. Porque, por exemplo, se um valor de uma cachaça, de uma aguardente se valoriza, Maioli, a produção, se for industrializada, eu consigo aumentar o meu volume de produção
Eu aumento a escala de trabalho, eu contrato mais gente, eu pago hora extra, você consegue elevar, eu consigo ocupar, né, a capacidade que a gente estava ociosa, a gente amplia o volume de produção. Se o preço da cachaça internacional no mercado, se ele cai, se ele desvaloriza, eu não vou continuar produzindo muito minha produção em volume máximo. Eu vou reduzindo. Eu deixo de pagar a hora extra. Né? Você começa a desempregar pessoas e máquinas, eu digo de não usá-las no processo. Eu começo a criar uma capacidade ociosa. Se a minha planta industrial, se eu tenho uma planta industrial em 100% usada, eu posso reduzir isso para 80%, para 70%, e aí 30% ficam sem uso. Tudo para reduzir a capacidade produtiva, entendem? Numa produção industrializada, é possível fazer isso. Diferentemente, aí eu estou falando de oferta inelástica na segunda questão. Explique como é que se comporta a oferta inelástica. É quando as quantidades ofertadas são pouco sensíveis a variações nos preços. Se o preço sobe ou cai, eu não consigo acompanhar no mesmo movimento, no mesmo ritmo, a queda ou alta dos preços. Eu dei como exemplo a produção agrícola, mas posso incrementar com mais uma. A própria produção que não é industrializada, mas a produção artesanal. Eu acabei de dar exemplos aqui da produção de aguardente. Vamos imaginar ali na região de São Miguel do São Miguel do Tapuio, que é uma região que produz aguardente. Bora imaginar que a minha marca de aguardente seja artesanal. O mercado está apreciando muito o meu produto, né? E disposto a pagar caro por ele. E vejam, eu consigo aumentar a minha condição, meu volume de produção no curto prazo. Lembrem-se, a minha produção é artesanal, ela não é industrializada. Então eu vou ter mais dificuldade, a minha produtividade é baixa. Eu não consigo responder isso, né, no curto prazo. Sacam? Essa é a pegada. Se eu modernizar meu processo, se ele sai de artesanal para industrial, talvez, e pode ser que eu consiga tornar a minha oferta de aguardente no mercado elástica, tá bom? E os produtos agrícolas também é um outro exemplo. Vou dar um exemplo bem direto aqui. No sul do estado, a gente tem algumas regiões que produzem gado. Ok, essa produção de gado, ela é inelástica. Eu não consigo aumentar bora imaginar que o preço da carne dispare. E o quilo da carne começa a valer, na minha hipótese aqui, ela começa a valer R$ 100 o quilo da carne. Meu Deus. Aí, pessoal, meu Deus, eu quero vender muito pelo valor mais alto possível. Se eu estou só olhando do ponto de vista da produção. O produtor vai conseguir aumentar o volume de gado para ofertar no mercado? Se a gente levar em conta a produção, não. Porque a quantidade, o plantel que ele cria é fruto de decisões anteriores. Então, ele já tem ali um volume definido de oferta, de capacidade ofertada. É óbvio que existem exceções. Eu posso comprar em uma fazenda para revender. Pode acontecer. Mas isso é uma exceção. Se eu estiver olhando do ponto de vista produtivo, eu não consigo. A minha oferta é inelástica. Com a produção de grãos é do mesmo jeito. Minha produção, meu volume de produção hoje depende de decisões anteriores. Se eu optei por cultivar 8.000 hectares, né, para produzir grãos, eu não vou conseguir produzir mais do que isso. Só se no curto prazo, só se eu comprar, adquirir mais terras, arrendar mais terras, aí começa de novo o ciclo de cultivo, né? Aí eu tenho que esperar amadurecer para poder colher. Vejam que aí é médio prazo, né? Mas no curto eu não consigo responder a isso. Sacam? A oferta elástica é isso. Quando o preço sobe ou cai e o meu volume de produção eu não consigo aumentar ou reduzir também na mesma velocidade, tá bom?
Esses foram importantes pontos que nós discutimos na aula passada. O terceiro aqui, ó, por que a oferta inelástica não acompanha a dinâmica dos preços de mercado? Eu já respondi falando aqui da segunda questão. É porque ela depende de decisões anteriores em relação à produção atual. Então, a gente não consegue, existe esta limitação. Beleza? Vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos aqui na nossa economia e mercados. Minha gente, quero apontar para vocês aqui algumas tendências. Isso aqui é muito importante, meus caros futuros técnicos e técnicas em administração. Minha gente, a capacidade preditiva. Quando eu falo de capacidade preditiva, eu estou me referindo à capacidade de antecipar as coisas. É a antecipação, ó. A antecipação. A capacidade de antecipar, ela está colapsada, gerando dificuldades. A gente está com mais dificuldade de visualizar o futuro, de saber o que vai acontecer. É tanto isso, isso afeta empresas, governos e pessoas. É tanto que há quem diga que a gente vive numa era de ansiedade. Exatamente por isso. Ansiedade. A ansiedade. A gente sofre por antecipação, já que a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Como é que vai estar o mercado de trabalho amanhã? Como é que conseguirei me aposentar no futuro? Meu nível de renda será compatível com as minhas despesas? Terei mercado consumidor para o meu produto? As políticas públicas de governo conseguirão atender às necessidades das pessoas? Está cada vez mais difícil da gente saber. O mundo já foi mais linear, o mundo já foi mais previsível, mais estável, né? E não é essa a nossa realidade atual, entendem? Então isso está muito comprometido. Isso acaba exigindo do cérebro, minha gente, um aumento da nossa capacidade cognitiva. O que é isso? Quando eu falo de capacidade cognitiva, ó, isso exige do nosso cérebro capacidade cognitiva. Quando eu falo isso, a cognição a gente precisa ampliar a nossa capacidade de entendimento sobre o que está acontecendo. É isso. O nome é assim, cognitivo. Você, nossa, é difícil demais. O que é isso, meu Deus? É a capacidade de entendimento. A gente precisa ampliar ela para a gente dar conta desse cenário em que está muito mais difícil a gente conseguir visualizar o que é que vai acontecer amanhã. Entendem? Uma coisa importante para ampliar a capacidade cognitiva, para ampliar nossa capacidade de entender as coisas, é estudar. Vocês estão fazendo isso, na medida que estão no ensino médio e também fazendo o ensino técnico. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos já há muito tempo, é uma frase que eu gosto demais. Volta aqui para mim, Maioli. A gente precisa ler o que não está escrito. A gente precisa ouvir o que não está sendo dito. A gente precisa ver o que não está sendo mostrado. E, por fim, a gente precisa entender o que não está sendo explicado. Sacam? Eu estou falando das entrelinhas. Eu estou falando de interpretação. Eu estou falando da capacidade de análise e de julgamento para tomar as melhores decisões possíveis. Eu estou falando isso do ponto de vista da gestão pública, eu estou falando isso do ponto de vista da gestão privada, eu falo isso do ponto de vista das conduções das nossas vidas, entendem? Este é o ponto. Tudo tem um significado por trás.
tudo que se apresenta é apenas a ponta do iceberg. Existem muitos outros elementos anteriores. A gente precisa ser capaz de entender esses elementos anteriores. Sacam isso? Tudo bem? Por exemplo, se você olhar para mim, agora, nesse exato instante, você vai me ver como sempre vê. Eu estou aqui com meu óculos inseparável, porque sem ele eu não enxergo. Estou com a camisa e o jaleco aqui por cima. Né? Mas o que foi que me moveu aqui? Vejam, eu estou usando a camisa rosa, porque na hora que eu olhei o guarda-roupa, eu disse assim, caraca, hoje nós estamos no outubro rosa, né? Então deixa eu usar uma camisa cor-de-rosa, que está associado ao combate ao câncer de mama. Percebam, olha como eu acabei de descrever significados que eles vão para além do simplesmente você me ver. Não, aqui não é só uma roupa. A cor tem até um significado. Tem uma analogia conectada com o mês, com a campanha. Pá. A própria vinheta de vocês, antes tem a vinheta lá, a arte que trata do câncer de mama, muito linda, inclusive. Ficou claro, minha gente? Ok? Percebam como eu estou dizendo mais do que eu estou falando. Eu estou mostrando, tem coisas que que eu não estou mostrando, né? Tem coisas a mais para além do que eu estou mostrando. Sacam? Quando eu venho com essa camisa, hoje especificamente, aí eu estou mostrando coisas que eu não estou dizendo, vamos dizer assim. Isso é necessário nos dias de hoje, meus caros futuros técnicos e técnicas em administração. Tá bom? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela maior ali. Então vejam, a gente precisa nos dias de hoje cada vez mais ressignificar, minha gente, dar novos significados para as nossas relações com o trabalho, com as marcas, com o próprio Estado. Quando eu digo Estado, eu estou falando dos entes públicos, governo federal, municipal, estadual, poderes executivo, legislativo, judiciário. Precisamos ressignificar essas relações aqui, entendem? Inclusive com a nossa família, porque hoje, a dinâmica dos dias de hoje, ela é diferente de 5 anos atrás, ela é diferente de 10 anos atrás, sacam? Você, por exemplo, ter filhos, crianças indo para a adolescência, há 5 anos atrás, por exemplo, não tinha um negócio chamado... deixa eu ir mais um pouquinho para trás. Há 10 anos atrás não tinha um negócio chamado Minecraft. Entendem? É o joguinho lá. É engraçado, né, Maioli? Porque você vê os jogos hoje com gráficos modernos, cada vez mais atualizados. O Minecraft é gráfico de Atari, né? Do antigão, do videogame antigo. Os quadrados, os pixelzão. E é sucesso, né? É meio doido isso. E é sucesso com a meninada. E óbvio, os meninos vão preferir Minecraft do que... tem muito mais estímulos para jogar o Minecraft do que, por exemplo, tirar o tempinho para fazer a tarefa. Entendem? Então é complexo essa coisa. Eu estou falando de dinâmica familiar. Imaginem na gestão de pessoas. Imaginem na relação das marcas e clientes. Imaginem na relação Estado e cidadãos e usuários de serviços públicos. Entendem? Então, a ideia é a gente ressignificar a perda como um custo de aprendizagem. Ó, isso aqui é importante. Ó. Na vida estamos sempre perdendo alguma coisa. De repente é uma amizade, de repente em determinadas fases da vida é um amor, de repente é uma oportunidade de trabalho, de repente a gente está perdendo uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de sei lá o quê, entendem? Então, qual é a grande questão? Nessas perdas, a gente precisa ressignificá-las. Quando eu digo isso, é transformá-las transformar em aprendizado. Absorver o feedback.
né, que aponta o erro como um alerta para a gente poder voltar à rota. Entendem? A gente precisa fazer isso, porque a vida é isso, é flertar com o erro, com as perdas, sacam? Mas a gente precisa absorvê-las como aprendizagem. Isso tudo, minha gente, num contexto em que o fluxo de informações ele é muito maior do que a nossa capacidade de processar. Podem ter certeza. Na verdade, podem ter a garantia de que não há certeza sobre nada na face da Terra. E quem assim tiver, né, está com grandes possibilidades de se equivocar. Então, o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas, viu? É isso que faz a ciência avançar, são as perguntas. Porque outro dia eu estava discutindo com um amigo meu farmacêutico. Volta aqui, Maioli. Ele meio que dizendo que as ciências da saúde é como se fossem superiores às ciências humanas. A gente tem laboratórios, a gente faz experimentos, a gente pá. E eu estava dizendo para ele, olha, mas veja só, a filosofia ela é a ciência mãe, né? E ela é naturalmente humana. E por que ela é a ciência mãe? Porque a filosofia é a reflexão. Entendam que todas as hipóteses que promoveram os avanços científicos, elas vêm da reflexão filosófica. E se? Entendem? É a filosofia que é essa capacidade de reflexão que constrói as hipóteses que vão ser testadas pelo método científico e que vão ser aceitas ou refutadas. Entendem? Mas tudo começa na filosofia. Então, não tem o porquê dessa rivalidade. Todas as ciências, elas têm o seu papel. Agora, do ponto de vista de sistema, de causa e efeito, a filosofia é a mãe. É dela que partem o desenvolvimento de todas as demais outras ciências, independente de humanas, de áreas de saúde, da natureza ou qualquer outra coisa parecida. Ficou claro? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Maioli. Então vejam, eu destaco aqui em amarelo que não tem como ter certeza do que vai acontecer no futuro, nem os resultados desse processo de transformação. Eu botei a imagenzinha aqui, né, de gráficos em barra, né, gráficos em linha, né, e você olha para os dados, mas ainda assim não há certeza de resultados futuros, sacam? Porque a gente vive num mundo em que ele está muito fortemente contaminado por tendências, e entre elas a tendência à complexidade. Qualquer tipo de modelagem, minha gente, destaca em amarelo, é uma simplificação que isola as variáveis consideradas de maior peso. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou puxar uma perninha aqui e vou voltar a exemplos que nós já trabalhamos aqui em estúdio. Por exemplo, escolher o namorado perfeito, meninas, né? Tá aqui, ou a namorada. Quando você vai escolher a moradia, ou escolher o trabalho que você quer fazer. Quando isso acontece, o namorado, o que é que foi o namorada? Você tem um monte de características. Você não vai encontrar a pessoa com todas as características. Então, percebam, você precisa modelar. Você precisa simplificar. Você tem que pegar uma ou algumas poucas variáveis e considerar de maior peso e deixar todas as outras de lado, porque senão você nunca vai fazer uma escolha. Eu quero um namorado bonito, inteligente, carinhoso, fiel, um namorado que mora perto de casa, que seja trabalhador, inteligente, bababá. Você vai encontrar o cabra com tudo isso? Não,
Então você vai escolher algumas poucas variáveis consideradas de maior peso. Isso é modelar, viu? Isso é modelar. Aí você toma a decisão. A ideia de qualquer simplificação é facilitar a tomada de decisão. Mas o mundo ele é complexo ainda assim, entendem? Simplificando brutalmente o mundo para prever um fenômeno que nos interessa antecipar e saber para onde vai, né? A história lá do namoro. É namoro para só namorar? É para casar? É para viver a vida inteira ou não? Entendem? São essas as questões. Em relação ao mercado de trabalho, a escolher o que estudar para depois a trabalhar no mercado. Entendem? A gente precisa ter essa compreensão de que a gente pode até encontrar mecanismos que facilitem a tomada de decisão, mas a gente vive num mundo complexo. Minha gente, pensar é tornar o mundo mais simples do que ele é. O nome disso aqui é abstração. É importante a gente cada vez mais abstrair, ok? Mas quanto mais variáveis a gente coloca na análise, melhor ela fica. Mas isso também, mais difícil ela fica também. A gente consegue explicar melhor, mas esse processo ele é cada vez mais dificultoso. Entendem? E isso nos é exigido. Volta aqui para mim, Maioli. É interessante. Hoje em dia, eu estudo roteiro de cinema também. E vejam que eu gosto e acho e quero usar para algumas coisas profissionais. Vejam, quando antigamente era mais fácil, você via um roteiro, um filme, você assistia um filme, uma série, você tinha um vilão e você tinha o protagonista, né? O mocinho, lá o herói e o vilão, a heroína e a vilã, sacam? Era mais fácil. Hoje em dia, vários roteiros de cinema, eles estão caminhando para isso aqui que a gente está discutindo. Porque, por exemplo, você vai ver o vilão com outras camadas. O personagem não é totalmente mau. Ele também tem elementos que é bom. Tem horas que ele é mau, tem horas que ele é bom. O próprio mocinho lá, o herói ou a heroína, ela tem momentos em que ela é gente boa, tem momentos em que ela tem os seus problemas, os seus defeitos, as suas fragilidades, as suas sombras. E esses roteiros são interessantes porque deixa a coisa mais interessante, mais, sei lá, mais real, porque nós somos assim. Todos nós temos nossas luzes e todos nós temos as nossas sombras. Não é assim? A gente é gente boa em algumas ocasiões, em outras a gente fica com a vontade danada de manifestar as nossas sombras, né? E de ser, tô nem aí, né? Sacam? Então, a vida são esses dilemas, são essas escolhas, são essas opções que a gente adota na nossa relação em família, na nossa relação com os amigos. É óbvio que nas redes sociais as pessoas expõem muito mais suas luzes do que suas sombras. Não é assim? Quem é que vai postar coisas negativas sobre si mesmo, por exemplo? Entendem? Então, é muito curioso essa coisa. E a vida é assim. As tomadas de decisões, elas têm suas consequências. Boas e ruins, tem seus bônus e tem seus ônus. Eu tomo uma decisão que é boa para mim, mas ela gera ônus, prejuízos para a coletividade. E aí, eu vou assumir ou não vou essas consequências? Entendem? E se não assumir as consequências, tem gente que nunca vai saber. E você botou na sombra, você não vai demonstrar aquilo. Você foi egoísta, né? Ok? E que você prejudicou gente sendo egoísta. Quem é que vai expor isso? É difícil essa coisa. Entendem? Vejam só, pode ampliar o slide todo aí na tela, Maioli.
Olhem aqui, essa figura ela mostra um pouco da complexidade. É muita coisa para a gente analisar ao mesmo tempo. Então a gente nunca vai ter uma visão completa, né? Mas quanto mais variáveis a gente conseguir incluir aqui, né, mais, ó, eu junto um pedacinho aqui, um outro aqui, um outro elemento aqui, um outro aqui, um outro. Aqui, vejam, é uma simplificação grande. Eu não estou dando conta de tudo, eu estou dando conta de algumas coisas. Mas quanto mais eu incrementar, quanto mais elementos eu pegar e juntar na minha visão, ver o que não está sendo mostrado, entender o que não está sendo explicado, ouvir o que não está sendo dito. Ó, quanto mais coisas eu coloco, mais ampla fica a minha visão sobre o que está acontecendo. Por isso, meus caros futuros técnicos de administração, não basta estudar a gestão. Vocês vão ter que estudar, por exemplo, um pouco de psicologia. É por isso que nós estamos discutindo economia e mercado. Vocês têm que estudar um pouco de economia, de gestão de pessoas, de psicologia, de finanças, de marketing, de logística. Entendem? Por quê? Porque as coisas são mais complexas. Gerir hoje é muito mais difícil do que em tempos anteriores. Entender, por exemplo, de redes sociais, de conexões e de avanços tecnológicos. Também temos uma outra tendência muito importante para além da complexidade, viu? É a tendência à singularidade. O que é isso? Minha gente, este momento agora, nesse exato instante, ele nunca mais vai se repetir. Esse é o princípio da singularidade. Nessa dimensão, entram em cena as interações humanas. Vou dar um exemplo muito claro disso aqui que está dizendo, que eu estou dizendo para vocês, a partir da minha experiência como professor. Pode voltar aqui, Maioli. Em faculdade, eu dando a mesma disciplina para turmas diferentes. A mesma disciplina, o mesmo conteúdo. Chego numa sala, se o pessoal não interage, a aula vai ser de um jeito. E eu preciso ministrá-la. Fica monólogo, mas ainda assim vai lá. Eu vou e ministro o conteúdo que preciso. Me esforço para fazer com que as pessoas compreendam o que eu estou explicando. Entendem? A aula vai ter um determinado perfil. Se eu chego numa turma onde o pessoal interage mais, é a mesma aula, o mesmo conteúdo. Vai ser diferente. É diferente. Porque as perguntas das pessoas vão nos levar para outras rotas que não estavam necessariamente previstas no plano de curso, no roteiro da aula. Então, a aula fica mais dinâmica, ela fica, sacam? E às vezes as pessoas estão mais abertas para perguntar. Isso depende do dia a dia que elas tiveram antes de chegar naquele dia ali na sala de aula. Aquela combinação, ela nunca mais vai acontecer. Porque alguém é a somatória, não é, das pessoas e das energias que elas querem trocar. Este momento atual pandêmico que a gente está vivendo, ele nunca tinha acontecido na face da Terra. Por isso que eu digo, a certeza é muito complexa. Porque você quer ter certeza num ambiente contaminado de incertezas. O risco de errar é muito grande. Ocorreram coisas agora, nesses últimos anos, que nunca tinham acontecido. E eu vou para coisas muito banais. Quando eu vi o Faustão sem público, no programa dele no domingo, eu, caraca, mestre, o mundo tá diferente mesmo. Quando eu vi a Globo cancelar a novela no meio das gravações e começar a reprisar a novela antiga, eu fiquei, caraca, esse negócio é sério. Vocês entendem? Vocês já imaginaram esse tipo de coisa acontecer? Eu nunca tinha imaginado. Né? Você vê um avião cai, um acidente, 170 e poucas pessoas morreram. Meu Deus, comoção. Aí você tem uma pandemia onde aqui no Brasil morreram 4.000 pessoas em um determinado período, né? Mais especificamente em março de 2021. Mais de 4.000 pessoas morrendo por dia. Caraca, meu irmão. É muito assombroso. Entendem? Isso é a singularidade. O momento atual, ele nunca mais vai se repetir. Aquelas condições,
aquelas energias, aquelas interações, elas jamais se repetirão. Pode ampliar o slide todo aí na tela maior. E então isso influencia as tomadas de decisões. Eu estou legal comigo mesmo, estou estressado, quais são os tipos de emoções que me tem naquele determinado momento. Vejam, isso é interessante. Ao tempo em que a história ela não está escrita, não basta a gente tentar olhar para trás e projetar o futuro. Padrões até existem, mas o mercado muda a todo instante. Ok? Nós temos também, porque assim é tudo que depende do comportamento humano. Tá bom? Olha aqui a singularidade, o DNA. Cada um tem a sua combinação. Isso é muito singular. Como a própria digital do dedo, né? Somos 7 bilhões de habitantes, são 7 bilhões de digitais diferentes. E aqui falando de logística, nós temos aqui o Kao Hamai, esse consultor japonês em negócios, ele aponta algumas transformações, como no campo das comunicações, que quebrou fronteiras geográficas, de investimento de capital, que hoje ele ocorre em escala global, as empresas ou corporações, que elas operam no mundo inteiro, e dos consumidores que tiveram acesso aos mercados de consumo. Você está aqui no Brasil, você compra do exterior facilmente. Com a internet isso foi possível. Ok? A disponibilidade de informações precisas a tempo é fundamental para que a gente possa operar do ponto de vista logístico, independente de ser agropecuária, serviços, comércio, indústria. Então, minha gente, vejam, a disponibilidade de produtos, né, no mercado, meus caros futuros administradores, a programação de entregas, as faturas, isso aqui tudo é elemento necessário. O que acontece é que os executivos precisam perceber que a informação ela pode reduzir de forma eficaz as necessidades de estoque e de recursos humanos. A informação ela vai aumentar a flexibilidade do ambiente de negócios. Estamos diante, minha gente, nem falando de pandemia, da maior crise sanitária da nossa época, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Todos os seus efeitos têm contaminado os mais diversos setores da sociedade globalizada. Minha gente, pessoas morreram, houveram profundos impactos sobre a estrutura econômica, na produção industrial, no varejo, nos ativos financeiros. Tudo isso mudou. Percebam o desafio. Se vocês são futuros técnicos em administração, vocês precisam se ligar em todos esses elementos, em todos esses pontos. Ok? Minha gente, são agora 9 horas e 58 minutos. Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui, mas a gente volta amanhã e continua esse nosso papo massa. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.